Agora sim. Bom dia, Taylor, tudo bem? Bom dia, professora. Tudo bem, graças a Deus. Bom, estava procurando aqui o nomezinho de vocês, não estava encontrando. Muito bem. Bom, 6h39, acho que a gente pode se preparar. Preparado? Você que vai começar? Isso. Tá. Vamos lá. Então, muito bem. Então, gente, mais uma vez, bom dia para quem está entrando agora. Mais um roster que vai começar. A gente hoje vai falar sobre melanomas e retinoblastomas. E essa sessão vai ser apresentada pelo Taylor Dartora e pelo Vitor Santana, que são fellows da oncologia aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e que estão terminando agora, né? Quase o fellowship, né? Taylor, na verdade. E os meninos têm uma grande experiência. O Rodrigo tem feito coisas bem inovadoras aqui no tratamento, com resultados bastante interessantes e eles vão trazer um pouquinho da experiência do serviço aqui para vocês. Então, 6h40, Taylor, vamos começar. A tela é sua. Muito obrigada. Obrigado. Deixa eu compartilhar a tela aqui, professora. Foi? Tô vendo minha tela? Opa, tô vendo Consegue sua ver tela, minha só não tela? está em tela cheia. Agora sim, mas eu acho que você ainda tem que colocar em tela cheia, talvez clicando ali em cima do quadradinho, à direita. Já foi clicado aqui. Eu cliquei. Não tá indo? Não, ela está aparecendo, mas ela está aparecendo toda a sua barra de ferramenta em cima. Pera aí, rapidinho. Vou começar de novo, compartilhar de novo para ver se ela vai. Ainda não? Não, você clicou aqui em compartilhar, onde está essa bolinha do lado Cliquei, do sair, cliquei compartilhar, tô aqui no Safari. ou aqui em cima nas bolinhas, aqui no quadradinho, vê se ele vai. Eu acho que ele não tá indo. Para você aumentar a tela um pouco mais. Poxa, Que aí eu estou vendo todos os seus slides aqui do lado, os slides de passar e o pois slide é. principal. Daí eu clico para apresentar e ele não. Tela cheia, coloca as telas cheias. Não foi, né? Hum. Tudo bem, Poxa, mas não tem problema, dá para ver a apresentação assim. Só não sei se ela vai ficar um pouquinho cortada. Tenta ampliar a sua tela no cursor. A sua tela está toda cheia para você? tá toda cheia para mim, esse é o problema. Entendi. Bom, se eu passar aqui, dá para ir? Não, dá para ir, não tem problema. Tá aparecendo. Eu tô É que clicando tá para. aparecendo a sua caixa de texto também, as suas anotações. Pois é. Ai, eu não sei ajudar isso. Alguém sabe ajudar aqui? Que esteja na sala. Evelyn, sempre. Você está Ó, apresentando do Google Slides, é isso? aham. Tô usando do Gama, tela cheia. Bom, acho que eu Agora vou. foi. Agora parou pelo menos a sua apresentação dos slides e os slides laterais. Olha assim, assim vai. Pode apresentar assim. Dá para ser? Dá para ser agora, quem não tá vendo sou eu. Minutinho, desculpa, professora. Vamos. Deixa eu fazer dar certo aqui rapidinho. 2 segundos. Minha tela ainda tá aparecendo. Deixa eu começar mais uma vez. Se não der certo, tento de novo. Só Bom, acho que vamos assim, então. Pode ser, professora?
Desculpa. Agora sua tela saiu. Agora eu não estou vendo nada. Compartilhar. Agora ela está de novo com as suas anotações e slides, a barra de slide na lateral esquerda. É, eu clico para apresentar aqui no canto superior, clico na tela cheia e ele não vai, ele aparece para mim, mas não aparece aí. Mas então vamos assim. Bom, obrigado, professora, pelo convite. Me sinto muito honrado de fazer parte do Retina Rooster, programa que eu acompanho há muito tempo já. E vou apresentar, como você próprio disse, um melanoma de coroide, que é o tumor intraocular primário maligno mais comum em adultos, com apresentação de 5 a 7 casos por milhão de habitantes a cada ano. Apresenta também 50 vezes o maior risco em populações caucasianas comparado a afrodescendentes, com uma idade média de apresentação entre 55 e 60 anos, e uma progressão de lesões suspeitas, no caso em questão, um nevo, de 1 para cada 8.000. Os fatores de risco e a predisposição dessas lesões estão relacionados aos fatores demográficos, em que a incidência ela é maior em indivíduos de raça caucasiana, com íris de coloração azul ou verde e um fototipo de pele clara. A predisposição genética ela está presente em síndromes como a do tumor BAP1 e a síndrome de melanoma familiar atípico, como também a síndrome de névo displásico. E algumas características oculares também são importantes, como condições pré-existentes de melanocitose ocular ou oculodérmica e os nevos coroidianos. Importante destacar que nosso contexto clínico, enquanto a gente está atendendo alguns pacientes, surge a dúvida de radiação ultravioleta, assim como há o risco para melanoma de pele, no melanoma uveal, isso não é bem comprovado. Tem que deixar isso bem claro se surgir essa dúvida. Em relação ao heatmap genético do melanoma de coroide, nós temos que a perda do BAP1 apresenta um risco metastático em 5 anos elevado, de 50%. A mutação do gene SF3B1 presente no cromossomo 3, ela possui um risco intermediário com prognóstico variável, e a mutação do EIF1AX possui um baixo risco e uma sobrevida prolongada. Vale destacar que nós temos dois cromossomos importantes no contexto do melanoma, que seria o cromossomo 3, em que a monossomia desse cromossomo está fortemente associada a um pior prognóstico e a um risco metastático elevado, enquanto também o ganho no braço longo do cromossomo 8 também é um marcador prognóstico negativo do melanoma de coroide. Em relação à histopatologia, nós temos que a classificação de Callender modificada apresentou dois tipos celulares principais, sendo o primeiro tipo, o fusiforme, dividido em células do tipo A e do tipo B, perdão, sendo as do tipo A as células mais delgadas, com um núcleo também delgado, e as células do tipo B com um núcleo um pouco maior. O segundo tipo celular seria o tipo epitelioide, em que a gente verifica a presença de células poligonais com um citoplasma abundante, e o subtipo misto, em que é o mais comum, em que a gente pode verificar a presença dos dois tipos celulares, tanto o fusiforme como o epitelioide, conforme a imagem superior aqui demonstra. Essas células mais alongadas com os núcleos mais delgados seriam então essas fusiformes, e as células poligonais com o citoplasma mais abundante são as epitelioides. Estas epitelioides que têm um significado prognóstico mais importante, tendo em vista que a presença delas indica um pior prognóstico e um maior risco metastático. Já as fusiformes do tipo A identificam para a gente um melhor prognóstico e um menor risco. Por esse motivo, elas estão presentes aí, principalmente nos nevos. Em relação aos marcadores imunistoquímicos, a gente tem os marcadores de diagnóstico e de prognóstico. Quanto aos marcadores de diagnóstico, nós temos o S100, que pode representar uma alta sensibilidade em melanomas, o HMB45 e o MIT-F, que representa os antígenos de melanoma, e o SOX10, com fator de transcrição nuclear. Em relação aos marcadores prognósticos, nós temos o BAP1,
e a perda da expressão desse BAP1, que eu já citei lá na parte genética, indica um pior prognóstico, por esse motivo ele é um marcador-chave. O KI67, com um alto índice de proliferação, pode indicar um pior prognóstico, e a superexpressão do P53 também está associada a uma maior agressividade tumoral. Partindo já agora para o diagnóstico, nós temos a fundoscopia digital com uma pigmentação vascularização característica dessas lesões, em que a cor do melanoma ele pode ser variável, desde castanho escuro, que seria o mais comum, tendo em vista que as células afetadas seriam os melanócitos, mas ele também pode apresentar formas amelanóticas e formas mistas. Vale destacar que essas lesões elas possuem uma vascularização intrínseca visível, principalmente nas lesões amelanóticas, e conforme a imagem inferior aqui do slide demonstra, na autofluorescência a gente pode identificar o acúmulo de lipofuscina nessas lesões, que pode indicar então a presença do pigmento laranja, e é distribuído irregularmente na superfície da lesão, altamente indicativa também de melanoma de coroide, que pode apresentar uma configuração morfológica diferente, desde domo, em que a gente tem uma elevação regular, com uma base larga e contornos mais suaves, até uma conformação mais característica, mais popularmente conhecida de cogumelo, em que a gente tem uma ruptura da bru e a partir daí o crescimento lesional evidenciado por uma constrição evidente bem no ponto dessa ruptura da membrana de Bru. A gente pode identificar também alterações do EPR perilesionais, como atrofia, hipertrofia e migração pigmentar. Impossível a gente falar de diagnóstico e não citar o ultrassom no melanoma de coroide, tendo em vista que esse é o exame-chave e, conforme essa imagem inferior demonstra, a gente percebe que no modo B transversal, a gente pode, associadamente com o modo A, a gente identifica um primeiro pico da parede lesional, seguida por um decréscimo, geralmente de 45 graus, da refletividade interna dessa lesão, que apresenta uma baixa refletividade interna, seguido depois pelo pico da parede escleral, formando então o tão conhecido ângulo capa, que é, sim, altamente indicativo de melanoma de coroide. Aqui na imagem superior, a gente pode identificar também as configurações morfológicas que eu citei no slide prévio, que seria aqui primeiro, então, a configuração em cogumelo, onde a gente teve, então, a ruptura da membrana de Bru e depois o crescimento lesional. Na figura ao centro, a configuração morfológica de domo, e aqui na figura mais à direita, superior, a gente identifica um tipo misto de crescimento. Em relação à tomografia, a gente tem alguns biomarcadores estruturais em que a gente pode identificar o material hiperrefletivo subretiniano, com alongamento dos fotorreceptores, tendo em vista o edema consequente à presença de fluido perilesional, principalmente, também conhecido como Shag photoreceptors. Também associado a esse quadro, a gente tem a disrupção da zona elipsoide e da zona da retina externa, e uma atrofia do EPR da coro capilar também pode ser identificada com uma sombra óptica posterior ao tumor. A angiografia, no contexto de melanoma, também é muito importante, tendo em vista que essas lesões elas podem apresentar uma dupla circulação, já que a vascularização dessas lesões elas são diferentes possuem uma vascularização própria em relação à retina, por isso a gente tem a dupla circulação presente, conforme a imagem aqui ao lado demonstra, não só essa dupla circulação, como também o leakage tardio, tendo em vista a quebra da barreira hematorretiniana. Já na endocianina, a gente identifica uma hipocianescência, principalmente pelo bloqueio dos melanócitos presentes nessas lesões. O bloqueio e essa hipocianescência, elas são importantes no diagnóstico diferencial, que eu vou citar um pouco mais para frente, principalmente no quadro de hemangioma, em que a gente tem uma hipercianescência diferente do melanoma. Partindo então, após o diagnóstico, a gente tem que diferenciar essas lesões suspeitas do melanoma.
sendo essas lesões suspeitas representadas principalmente pelo névoa, onde o névoa ele possui uma espessura menor de 2 milímetros, um fluido subretiniano ele é geralmente ausente no névoa e presente em 70% das lesões de melanoma. O pigmento laranja ele é raro no névoa e muito comum no melanoma. Os sintomas visuais eles são raros também no névoa e muito frequentes no melanoma. As drusas, que são uma condição que representam a alta benignidade do quadro, elas são comuns no névoa e raras no melanoma. A refletividade do ultrassom do névoa é diferente do melanoma, pois o névoa apresenta uma média a alta refletividade. E é claro, o crescimento documentado, ele é estável, geralmente estável no névoa e progressivo no melanoma. Essas características deram, então, origem ao mnemônico muito utilizado hoje em dia para a diferenciação dessas lesões suspeitas para o melanoma com o mnemônico Tifson-Din, em que a gente pode estratificar o risco, sendo o T de espessura maior ou igual a 2 milímetros, o F de fluido subretiniano, o S de sintomas, em que a gente pode ter desde fotopsias, diminuição da acuidade visual, até uma perda do defeito ou defeito do campo visual. O O de pigmento laranja, em que a gente identifica, principalmente na autofluorescência, conforme já foi demonstrado, um acúmulo de lipofuscina, que indica, então, um sinal de atividade. O M é de margem próxima ao disco, sendo esse número menor ou igual a 3 milímetros e um diâmetro maior ou igual a 5 milímetros da base da lesão. A presença de três ou mais desses fatores citados previamente, ela é indicativa de progressão para lesões malignas de cerca de 50% em 5 anos. O melanoma ele também é estadiado conforme a classificação TNM, sendo o estágio T1 o mais brando, tumores pequenos localizados na coroide, com espessura menor de 6 milímetros, um diâmetro basal menor ou igual a 12 milímetros, seguido pelo T2, T3, e o T4 sendo o mais grave, né, com tumores muito grandes ou com uma invasão agressiva de espessura maior que 9 milímetros, ou uma invasão extraescleral. O diâmetro basal maior que de 18 milímetros, também é indicativo desse estágio T4. Importante destacar que essa extensão extraescleral, seja ela de qualquer diâmetro, ela automaticamente já classifica o melanoma como T4, e a invasão do nervo óptico e ou estruturas orbitárias adjacentes, ela eleva essa classificação do melanoma. O rastreio desses pacientes após o diagnóstico para lesões metastáticas, ele é importante porque cerca de 50% dos pacientes com melanoma de coroide desenvolvem metástases em 10 a 15 anos, principalmente nos 5 primeiros anos após o diagnóstico. Esse risco, ele é principalmente determinado não por fatores locais, ou características em si do melanoma, mas sim por características genéticas, como já citadas, a perda do BAP1 ou a monossomia do cromossomo 3. O protocolo do rastreio desses pacientes, ele possui como o baseline as tomografias de crânio, tórax, abdômen e pelve, dando preferência para a realização de ressonância na parte abdominal. E o segmento desses pacientes ele é variável conforme o baixo ou alto risco identificado nos critérios genéticos, sendo que lesões ou pacientes que possuem um baixo risco podem ser seguidos com ultrassom abdominal e pacientes com alto risco de desenvolvimento de lesão maligna preferencialmente devem ser seguidos com ressonância magnética. Os biomarcadores séricos como LDH, fosfatase alcalina, também podem ser utilizados, mas não possuem uma sensibilidade muito importante. Eles apenas corroboram com o diagnóstico de metástase. E por que o fígado, né? Porque a preferência da ressonância magnética para a identificação dessas metástases, porque 90% dos pacientes apresentam lesão metastática hepática. E isso ocorre por conta da drenagem venosa que é feita via veia oftálmica, seguida para a veia cava superior, que então termina na circulação portal, onde há um microambiente hepático favorável, com presença de macrófagos hepáticos, também células determinadas de Kupffer,
e os fatores de crescimento ali, como integrinas e selectinas, que permitem o crescimento metastático nesse contexto, nesse microambiente hepático. O tratamento padrão ouro hoje em dia do melanoma de coroide, ele é a bracterapia. É, a gente possui como placas mais comuns a de iodo e a de rutênio. E o planejamento e a técnica desse tratamento, a gente tem que prescrever uma dose de 85 grays no ápice tumoral, cerca de 80 a 100 grays, né? Isso varia conforme o radioisótopo utilizado, em que o iodo seria 85 grays a placa de rutênio seria em torno de 100 a 120 grays. As margens da lesão, elas devem ser completamente recobertas com uma margem de segurança de 2 a 3 milímetros além das bordas tumorais, e o tempo de permanência dessa placa sobre o olho é variável, sendo a placa de iodo, por possuir uma liberação mais lenta das radiações do raio gama, um pouco mais lenta, ela permanece um pouco mais tempo, de cerca de 3 a 7 dias, e a de rutênio com um tempo médio de 1 a 3 dias. É claro, esse tempo de tratamento ele é variável, principalmente com a espessura lesional. Aqui ao lado eu tenho uma imagem do aspecto cirúrgico final, antes do fechamento da conjuntiva, em que a gente tem a placa de rutênio que a gente utiliza aqui no serviço, corretamente posicionada adjacente à lesão tumoral, após o reparo do músculo ocular, para que ele não seja lesado por conta da radiação. Após a retirada dessa placa, o músculo é reposicionado no seu local de origem. Essa braquiterapia, ela não é isenta de complicações e apresenta como principal característica a retinopatia da radiação, que possui uma incidência de 60% nos 5 anos subsequentes ao tratamento radioterápico. Também presente a catarata, neuropatia óptica, o edema macular cistoide, neovascularização e o glaucoma neovascular. Por esse motivo, esses pacientes têm que ser seguidos após a braquiterapia, inicialmente trimestralmente nos primeiros 2 anos, para a gente avaliar a isquemia, edema macular cistoide ou qualquer outra complicação. E o tratamento dessas condições, ele é o habitual, que a gente já segue em outras condições clínicas da retina, né? Com o tratamento anti-VEGF, e a fotocoagulação setorial em áreas de isquemia, caso sejam necessárias. A cirurgia de catarata, é importante destacar que a gente deve dar preferência, claro, para lentes hidrofóbicas, para a gente evitar a opacificação da lente e precisar de um novo tratamento em caso do uso de lentes hidrofílicas, né? E o timing ideal para a realização dessa cirurgia é após a documentação da estabilização tumoral e a presença de uma opacidade sintomática. A enucleação, ela é um antigo padrão ouro e ela ainda é utilizada, é claro, para indicações em que os tumores apresentam classificação T4, com extensão extraescleral, melanomas difusos, é, melanomas que apresentam glaucoma neovascular doloroso refratário, olho cego ou não funcionante, recidiva após o tratamento radioterápico e, é claro, a preferência do paciente, né, que muitas vezes eles podem chegar citando essa preferência, às vezes por desconhecimento, né, que existem técnicas terapêuticas que controlam, sim, a lesão tumoral, ou mesmo após o conhecimento dessas novas técnicas, eles preferem, sim, enuclear o olho. Quanto à técnica e os cuidados dessa enucleação, vale destacar que a gente tem que seccionar o nervo óptico com o mínimo de 10 milímetros para ter uma margem de segurança e, após a enucleação, realizar um implante orbitário aliado aos conformadores para manutenção do fórnice durante a cicatrização e de 6 a 8 semanas após a realização dessa cirurgia, a utilização de prótese ocular customizada. Aqui tem uma tabelinha comparativa, então, dessas modalidades terapêuticas, em que a gente tem a observação como a indicação principal para lesões de baixo risco, lesões de nervos pequenos, né? Nós temos a modalidade também da braquiterapia com o iodo ou o rutênio, indiferente nessa situação, em que a indicação principal são melanomas de classificação de T1 a T3, posteriores, menores do que 10 milímetros de espessura,
com uma taxa de controle local nos 5 anos de 90% a 95%, uma preservação da acuidade visual entre 50% a 60%. A enucleação, é claro, ela possui como indicação principal uma classificação T4, extensão extraocular ou um olho cego não funcionante. E, importante destacar que o TTT, hoje em dia, ele é utilizado como uma adjuvância no tratamento. Antigamente, ele era utilizado, sim, como tratamento propriamente dito de lesões menores posteriores, mas hoje em dia ele é utilizado após a bracterapia, com controle local variável e uma melhor preservação da acuidade visual. A ressecção local do melanoma é reservado para casos selecionados, periféricos e possui controle local em 5 anos de 80% a 85%, uma preservação da acuidade visual de 60% a 70%. Diagnóstico diferencial do melanoma são esses quatro principais, sendo o hemangioma coroidiano, assim como eu disse na parte da endocianina, possui uma hipercianescência mais evidente, uma refletividade do ultrassom mais elevada e a ausência do pigmento laranja. É claro, a gente não pode deixar de destacar que a lesão maligna, mas não primária, ocular mais comum é a metástase coroidiana, né, que a gente tem que tentar identificar uma história de neoplasia primária, e se essa história não está presente, a característica lesional, né, tendo em vista que lesões metastáticas para coroide, elas apresentam lesões múltiplas, às vezes bilaterais, com a coloração um pouco mais amarelada e um fluido subretiniano extenso. O osteoma de coroide também entra no diagnóstico diferencial, mas aqui a gente tem outras características, como principalmente a diferença epidemiológica, né, que essas lesões elas são mais comuns, elas são mais presentes em mulheres jovens. E, é claro, a hemorragia subretiniana secundária, a DMRI também pode ser o diagnóstico diferencial, em que a gente tem que identificar na história do paciente se houve a presença de uma DMRI neovascular, tendo em vista que esse sangue subagudo ele pode sim simular um melanoma amelanótico. Como take-home messages, a gente tem então que o diagnóstico multimodal ele é muito eficiente para a identificação de lesões suspeitas de maneira precoce, em que a gente pode utilizar então o mnemônico Tifisson-DIN para nevos suspeitos, para a gente diferenciar essas lesões entre benignas e malignas. Sempre, é claro, utilizando a combinação de ultrassonografia, da tomografia, autofluorescência e a angiografia com fluoresceína e endocianina para detecção precoce. A genética, ela tem um contexto muito importante no melanoma de coroide, principalmente para o segmento desse paciente, né? Tendo em vista que a perda do BAP1 e a monossomia do cromossomo 3, conforme já citado previamente, elas são cruciais, né? Porque o paciente nessas situações ele vai apresentar um risco muito elevado de desenvolvimento de lesão maligna. Por esse motivo, a gente tem que identificar mais perto, não só por conta da malignidade da lesão, como também para a presença de lesões metastáticas. E, é claro, no momento do diagnóstico, é sempre importante a gente deixar claro esse contexto genético e frisar bem que o tratamento local do tumor, ele é muito eficaz. A bracterapia, hoje em dia, associada ao TTT, ele é muito efetivo, é o que a gente usa mais aqui na prática, aqui no HC, mas ele não previne metástase. Então, é importante que esse paciente, ele não perca o segmento médico com o seu oncologista clínico frequente. Essas foram as minhas referências bibliográficas e aqui ao lado superior eu deixo o QR Code da presença. Obrigado, professora. Taylor, excelente, viu? Você conseguiu trazer uma aula muito, muito completa, uma apresentação muito gostosa de ouvir e com bastante conteúdo. Parabéns. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que é que você citou agora no final, Uhum, parcialmente. Até que altura a placa, né? Até a altura da lesão, a placa sozinha, ela tem penetração? Porque os tumores uhum, mais altos, claro que, né, T4 a gente sabe que o risco é maior, principalmente se tiver invasão coroidiana e a indicação de retiradas do olho, mas assim, até quando vocês estão tratando? E tumores mais altos, se você não tem a chance de fazer toda a evolução apical, você faz o TTT antes, faz um TTT adjuvante ou alguma outra medicação adjuvante para melanoma.
E uma vez, vou colocar tudo de uma vez, se quiser, depois eu repito. E uma vez que esses tumores são mais altos, o follow-up, ele passa a ser como um tumor de baixo risco ou ele tem um tempo menor de intervalo entre as consultas? Perfeito, professora. Bom, a espessura do tratamento que a gente pode realizar, a braquiterapia, é geralmente até 10 milímetros, né? Esse ponto de corte ele é válido principalmente para a placa de iodo. Já a placa de rutênio, por possuir uma penetração lá no ápice da lesão um pouco menor e um pouco maior aqui na base escleral, ela é um pouco menor o ponto de corte, seria de 6 milímetros, né? É, em relação ao segmento do paciente, ele é um pouco mais próximo, sim, para lesões de espessura maior, a gente tem que variar e personalizar esse segmento conforme a apresentação dessa espessura. Não tem um protocolo propriamente dito, a lesão tem 8 milímetros, vai ser tantos meses, mas tem que ser seguido mais perto, sim, com certeza, por conta do sucesso terapêutico da braquiterapia. E quanto a lesões maiores do que 10 milímetros, lesões um pouco maiores, a gente tem aqui no, na instituição o protocolo Melcom, né, o protocolo que a gente pode usar, o Melphalan, pela quimioterapia intraarterial para reduzir essa lesão previamente à braquiterapia e daí, então, após chegar a uma espessura em que a gente vai conseguir chegar numa dose de Grays de 80 a 120 Grays, conforme eu citei, daí sim realizar a braquiterapia. E o Legal. TBT, ele é realizado depois, professora, depois da braquiterapia. Antes a gente pode realizar essa estratégia terapêutica que eu citei. Perfeito. É isso que eu queria que você citasse, porque esse é um protocolo que vocês têm feito, né? Tem trazido aí essa quimio-redução, né? E depois feito o tratamento e tem tido um sucesso bem significativo, né? Nos casos que vocês já fizeram. Então é legal deixar essa mensagem que às vezes literalmente nem tudo está perdido, né? Você ainda pode tentar preservar o olho, né? No caso, ainda mais um olho que possa ter visão, ou minimizar a questão da retirada do olho. Claro, né, que melanoma a gente está falando de um tumor maligno, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não sei se o Rodrigo está na sala. Rodrigo, você quer trazer alguma adenda aqui para os tumores? Ou Olá, bom está me dia. escutando? Bom Estamos. dia. Então, na verdade, para você tratar com segurança, parabéns, viu, Tyler? Muito bacana a sua aula. E fico contente aí da sua evolução, né, nesse ano de fellow e você do Vitor. Para você ter segurança com o rutênio, são 5 milímetros, tá, de espessura. Mais que 5. Você tem que contar também não só a lesão, né, mas também a parede escleral, né? Mas o que a gente tem visto, e isso é uma coisa que é relativamente inédita na literatura, é que nós temos aí um trabalho em que a gente está vendo pacientes que se negaram a enuclear o olho e também não tinham condições, né, o SUS para oferecer tratamento com iodo. O paciente ele vai para São Paulo e volta com a lesão maior, né? Então a gente também fala dessa possibilidade deles tentarem. Geralmente eles não conseguem, né? Então, alguns, né, de até 8 milímetros, a gente tratou com rutênio, né, com autorização devida do paciente. E nós tivemos aí um sucesso grande, tá? Para esses pacientes, a dose no ápice, ela chega, né? Teve paciente que teve 30, 40 grays no ápice, entendeu? E
todos esses pacientes que a gente continua seguindo, né? A gente já tem uma média aí, depois o João Vitor que levantou esses casos, e foi o fellow de onco do ano passado. Salvo engano, tem um segmento aí já de média de 3 anos. Então, e todos com uma redução significativa da lesão, tá? Então, por que que eu estou contando isso? Porque se você for seguir a regra, o que recomenda, né, a literatura, e você faz até 5. Agora, para pacientes que se negam a fazer nucleação, pacientes que, por exemplo, têm o outro olho muito ruim, né? Que aquele é o olho melhor do paciente, é, a gente faz a braquiterapia e faz um TTT após a braquiterapia. E aqui nós somos bem agressivos no TTT, né? A lesão diminui bastante. Então, assim, principalmente para os residentes entenderem, é como se fosse um tratamento sanduíche. A parte externa da lesão, próxima à esclera, ela recebe um tratamento muito intenso da placa. E a parte interna, em contato com a cavidade vítrea, recebe um tratamento muito intenso por TTT, tá? Obviamente, né, nós seguimos esses pacientes de perto, né? E se eles apresentarem novo crescimento da lesão, né, a gente, obviamente, fala para eles que é bom nuclear, lógico, né? Mas a gente tem tido uma taxa de preservação do globo ocular aí em torno, salvo engano, de 80% desses pacientes. Então, e para tumores acima de 8 milímetros, nós temos o protocolo que a gente faz a químio intraarterial com melphalan, tá? Isso é um protocolo científico aprovado pela ética, que é o teste de doutorado da doutora Gabriela, né? Então, nesses casos, nós fazemos uma quimioterapia por radiointervenção, é colocado 7,5 miligramas de melphalan direto na artéria oftálmica. Insere-se um catéter pela artéria femoral, né? Você vai, sobe até o arco aórtico, e aí, pela carótida, né? Você chega na oftálmica, e lá é cateterizada a oftálmica pela equipe de radiointervenção, e eles injetam 7,5 miligramas de forma bem lenta, né? Isso leva a um primeiro ataque, vamos dizer assim, ao melanoma, né? E depois a gente faz a braquiterapia. E o acompanhamento é o mesmo, né? Então, basicamente, só para responder essa pergunta que você fez, até 5 você trata seguramente com apenas placa de rutênio e depois TTT. De 5 a 8, você pode fazer a placa e, obviamente, conversando com o paciente, nessas situações que eu citei, fazer o TTT de forma bem agressiva. O TTT nós fazemos em todos, tá? Independente de ser 5, de 5 a 8 e maior que 8, que faça quimioterapia com o melphalan, tá? Mas, assim, talvez a diferença seja que a gente faz o TTT potencializado pela endocianina verde, né? E nós somos bem agressivos. E nós monitoramos a lesão, né, o tratamento com TTT, fazendo fotos no Heidelberg, né, porque a lesão tem que ficar toda enegrecida com o tratamento. E às vezes você pode fazer até 2 sessões de TTT. Na nossa experiência, o TTT reduz em torno de 2 milímetros até a espessura da lesão, tá? Às vezes até mais. Às vezes ele some com uma lesão mais plana, com uma cicatriz branca. Então, por exemplo, você pega um tumor de 4,
Você faz a BRAC, sobra dois, você faz TTT, ele some. Você pega um tumor de 5, sobra três, você faz TTT, às vezes ele some, fica plano, né? Então, acho que era isso. Perfeito, Rodrigo. Obrigado por ter agregado essa informação toda aí. Até porque esse projeto da Gabi, né, essa tese da Gabi com o meu falando, realmente é uma coisa inédita e é assim, muito valioso, né, saber que tem mais essa opção aí. Maravilha. Taylor, parabéns, muito obrigada, viu? Obrigada, Rodrigo, Obrigado, professora. por agregar aqui. E agora a gente vai chamar, então, o Vitor Santana, que também é o fellow da oncologia, que vai falar, então, sobre retinoblastoma. Então, fiquem por aí que a gente tem mais um pouquinho de aula. Olá, bom dia. Bem, doutora. A senhora tá me ouvindo? Vitor, estou te ouvindo. Ótimo, perfeito. Deixa eu compartilhar minha tela. Ó, do Taylor, que está com seus slides na lateral, sem tela totalmente cheia. Agora, Agora, agora tá. Então, tinha bloqueado aqui no computador, mas eu acho que deu certo agora, né? O tá, áudio tá. tá tudo certo? Tudo perfeito. Pode Ok, prosseguir. Obrigada. de nada. Eu sou o Vitor, né? Eu sou fellow da Oncologia Ocular, aqui do HC, de Ribeirão Preto, né? Eu vou falar para vocês sobre o retinoblastoma, né? Retinoblastoma. Aqui é a frequência da aula, vocês pegarem. E falar um pouquinho da epidemiologia do retinoblastoma. O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum em crianças, por isso que ele tem uma importância, né, na nossa rotina. E ele pode acometer entre 1 a 15 mil a 20 mil nascidos vivos, né, no mundo. E é um tumor que ocorre principalmente em pacientes menores de 5 anos, né? Normalmente, quando o quadro é unilateral, ele se apresenta por volta dos 24 meses, e quando é um quadro bilateral, por volta de 12 meses, né? Os casos unilaterais são mais frequentes e casos bilaterais um pouco menos, né? Graças a Deus é um tumor que tem alta chance de cura, chegando a mais de 95% dos casos. Mas isso, obviamente, quando o diagnóstico é precoce e não chega, e os casos não têm muitas alterações de segmento anterior ou um comprometimento importante já do olho, né? A fisiopatologia do retinoblastoma envolve o gene RB1, que é um gene supressor de tumor. Esse gene está localizado no cromossomo 13 e a eventos mutacionais nesse gene, principal, que podem ocorrer em células somáticas ou células germinativas, elas estão relacionadas ao desenvolvimento desse tumor, pois diminui a supressão, o efeito supressor que esse gene codifica. E quando o quadro é um quadro somático, quando afeta as células da retina em si, as mutações ocorrem nas células da retina, é, há necessidade de duas mutações, dois eventos, né? E por isso que ocorrem quadros às vezes mais brandos, unilaterais, unifocais, e aparecem também em pacientes mais velhos, né? Por volta de 24 meses. Diferente do retinoblastoma hereditário, né? Que ele
ocorre por uma mutação nova nas células germinativas, né? Que podem ser que podem ou ser nas células germinativas em si, quando são mutações novas, né? Ou familiar, quando ele é transmitido pela família, né? Pelos pais. É mais comum quando ocorre a mutação nas células germinativas do paciente, uma nova mutação, né? Normalmente, como ele já apresenta em todas as células do corpo dele o gene RB1 mutado, um gene já mutado, a apresentação desse tumor ela é mais precoce, porque depende apenas de uma mutação, um hit, né? E por isso ele pode se apresentar como multifocal e principalmente uma frequência de bilateralidade também, né? Que é uma característica desse tumor, né? 85% dos casos podem ser bilaterais. E compreende, por ser uma condição um pouco mais incomum, essa mutação, de 40% dos casos, né, de retinoblastoma. Ainda bem. Outra característica que temos também é o gene Micken, né? Porque recentemente alguns genes estão relacionados ao retinoblastoma, verificaram que pacientes com o gene RB1 normal, mesmo assim, poderiam apresentar casos de retinoblastoma, principalmente, inclusive casos mais graves e precoces, né? Com diversas recidivas, com um acompanhamento e tratamento mais desafiador. Né? Esse gene ele é um oncogene, ele amplifica a resposta tumoral e está relacionado a esses casos, né? Uma característica que pode estar relacionada aos casos mais simples, a casos mais brandos, é o mosaicismo, porque a mutação ela pode ocorrer já nas células germinativas, no início da mutação ou durante a embriologia do paciente. Então, o paciente pode apresentar algumas células que que têm a mutação e outras células não, né, no organismo dele. Agora falar um pouquinho sobre o aspecto da lesão. A lesão ela consiste em uma lesão esbranquiçada, com vasos em sua topografia, podendo ter um vaso nutridor. Ela pode apresentar um crescimento endofítico, que é um crescimento que vai para o sentido do vítreo, né? Invade a cavidade vítrea. Ou um crescimento esofítico, porque normalmente esse tumor ele se localiza na retina externa, né? Mas ele pode apresentar esses dois padrões de crescimento, ou crescer para a coroide, para o sentido da coroide, ou para o vítreo. Na coroide, ele vai levar, pode ser apresentado como um descolamento de retina, seroso, e essas lesões, essa lesão esbranquiçada, subretiniana. Né? O tumor ele tende a crescer e liberar sementes, né? Que são fragmentos tumorais, como vocês podem verificar na foto que coloquei. E quando o tumor é subretiniano, ele tem um crescimento exofítico, essas sementes podem se apresentar embaixo da retina, tá? Inicialmente, o paciente se apresenta para um médico generalista, ou o próprio pai verifica numa foto uma alteração, com alguns sinais característicos, né? O principal deles, o mais comum, acometendo cerca de 60% dos pacientes, é a leucocoria, um reflexo pupilar branco alterado, né? Como vocês podem ver nessa foto, um caso de um bebê com uma criança com retinoblastoma bilateral e uma criança com retinoblastoma unilateral, né? A questão dessa leucocoria é que ela tende a apresentar em casos mais avançados, por isso que é interessante uma avaliação o exame oftalmológico frequente da criança, né, durante o envelhecimento. Mas os casos mais precoces, eles tendem a ser verificados com alteração do reflexo vermelho. Outra alteração também é o estrabismo, que é a segunda alteração mais comum, acometendo cerca de 20% dos pacientes, relacionados à perda de fixação ventral, quando já acomete o polo posterior, né, e a mácula. Baixa de visão, quando o paciente normalmente quadros bilaterais, o paciente um pouquinho mais velho, quando percebe, né? E podem apresentar também como quadros inflamatórios, né? Que podem até mascarar um pouco o quadro e atrasar um pouquinho o tratamento de acordo com os diferenciais. Após a suspeita ser levantada de retinoblastoma e o paciente ser encaminhado para um serviço terciário como o nosso, que é especializado em retinoblastoma, ele passa por um exame sob sedação, onde a criança vai ser sedada para passar por um exame mais completo, uma avaliação, um mapeamento da retina com OBI, com uma indentação perto da ora serrata, uma boa indentação para avaliar toda a periferia da retina. E, além disso, alterações, verificar, examinar o segmento anterior. Esse paciente pode apresentar
o tumor pode crescer tanto e apresentar alterações em segmento anterior, né? Neovascularização, um bufitalmo, devido a uma alteração de ângulo, né? Um glaucoma secundário a esse tumor. E, além disso, o exame com oftalmoscopia indireta, nós documentamos o tumor. E é muito importante documentar porque vai ser o parâmetro que vamos usar como melhora ou piora desse tumor, dessas lesões, ou a presença de recidivas. Nós utilizamos no nosso serviço o RETCAM, que é esse retinógrafo que permite a captação de imagens com pacientes deitados, né? E ele é um retinógrafo de contato, então a gente usa metilcelulose no olho do paciente e captamos as fotos do fundo de olho, né? É, assim que nós captarmos as imagens e fizermos um compilado, nós conseguimos classificar essas lesões, né, de acordo com algumas características que podem levar a um baixo risco, que podem ter baixo risco de perda ocular ou alto risco de perda ocular desse paciente, né? São 5 classificações que vão de A a E. Nós temos o grupo A, né, que são pacientes com baixo risco, são lesões pequenas, vocês podem ver que lesões menores do que 3 milímetros, que apresentam-se mais do que 3 milímetros longe da fóvea e mais do que 1,5 milímetro do disco. Então são lesões pequenas que têm um excelente prognóstico com apenas terapia primária, que eu vou comentar com você, com tratamento focal, que eu vou comentar com vocês mais para frente. Outro grupo é o grupo B, né, que são tumores que apresentam mais do que 3 milímetros, não apresentando limite de tamanho em si. Esses tumores, eles podem se localizar em qualquer lugar da retina, não respeitando, né, os 3 milímetros, porém, tumores que apresentam-se em menos de 3 milímetros da mácula e do nervo podem ser classificados como grupo B, né? E eles não apresentam, que é uma característica que vai classificá-los como um grupo C, presença de sementes, né? O grupo C ele é caracteristicamente definido pela presença de sementes e também que são esses fragmentos tumorais. Quando as sementes estão próximas, menos do que 3 milímetros do tumor, são justa tumor. Isso é um sinal bom de um prognóstico, porque as sementes não estão espalhadas, não são próximas da câmara anterior, que podem estar relacionadas com a disseminação desses tumores. Então, essas presenças de sementes justas tumorais apresentam um melhor prognóstico. A presença de líquido subretiniano também está relacionado com a classificação. Quando é menos do que 3 milímetros, a gente pode classificar ele como grupo C. E o grupo D, que já apresenta um alto risco de perda tumoral, seria tumores mais difusos, quando essas sementes elas se disseminam por toda a cavidade vítrea e quando apresentam um descolamento de retina importante, como vocês podem ver nesse caso endofítico, exofítico, quando com um tumor subretiniano e um impressionante descolamento de retina, né, com maior do que um quadrante já, tá? O grupo E são os olhos que não apresentam prognóstico visual, já tem alterações na estrutura ocular que impedem a visão e apresentam mais risco, né? São tumores que podem crescer no tanto que tiveram um touch na lente do paciente, ou podem, tumores maiores do que 50% da cavidade vítrea, tumores que apresentam alterações até de segmento anterior estão relacionados a esse grupo. Depois que nós classificamos esse tumor, nós realizamos um exame que ele é muito importante para a definição do retinoblastoma, porque ele evidencia uma característica essencial do tumor, que é a calcificação. Então, eles apresentam esses pontos hiperecóicos, no interior do tumor, que são áreas de que depois da necrose, pelo tamanho do tumor, ele acabam calcificando, né? Isso é uma característica clássica de um tumor, principalmente quando tem uma criança com menos de 3 anos, né? Menos de 5 anos. É, a tomografia ela é um exame que evidencia essas calcificações, porém, a gente está falando de pacientes que podem ter mutações em toda a linha, em um gene que é supressor de tumor. E ele pode estar presente em todas as células somáticas do paciente quando o paciente tem um quadro hereditário. E esse paciente, não só apenas o retinoblastoma, ele tem predisposição para outros tumores sistêmicos, né? Como o osteosarcoma, como o pineoloma, que eu vou falar para vocês também. E
E nesse caso, a gente evita de fazer a tomografia por conta da radiação, que pode estimular essa segunda mutação nesses pacientes. Nós preferimos a ressonância. A ressonância ela vai ajudar até no estadiamento desse paciente para verificar se há invasão do nervo óptico, né, ou invasão da parede, da esclera, chegando na coroide. Ele evidencia também a presença do pinealoma, que ela, quando está presente no paciente que apresenta doença bilateral, está relacionado, é classificado como retinoblastoma trilateral, né? É assim que eles classificam. Após o diagnóstico, verificar se há presença de metástase, de invasão de nervo óptico ou evidências de alto risco de metástases, nós partimos para o tratamento. Quando há apenas lesões de grupo A, ou seja, lesões pequenas, 3 milímetros, mais em periferia, ou polo posterior só que longe da mácula disco, nós realizamos podemos realizar a crioterapia, quando as lesões são mais periféricas, ou a termoterapia transpupilar, o TTT, laser de iodo de 810 nanômetros. Essas lesões, o laser, ele é mais indicado para lesões mais em polo posterior, que elas são lesões mais fáceis de atingir com laser, que o crio tem uma dificuldade da ponteira. No nosso serviço, nós temos uma ponteira um pouco mais longa, que permite atingir lesões que são um pouco estão mais no polo posterior, e principalmente é um pouco melhor o crio do que o TT tem, porque nesse caso, porque você consegue pegar lesões mais espessas. E outra modalidade de tratamento é o quimioterápico, né, que pode ser endovenoso, intraarterial ou intravítreо. O endovenoso consiste nas medicações carboplatina, vincristina e etoposídeo, né? São entre 3 a 6 ciclos de medicação e estão indicadas normalmente para pacientes de grupo B, C ou D que apresentam retinócitos, podem apresentar retinócito unilateral ou bilateral. Mas normalmente em serviços que tem a quimioterapia intraarterial, que eu vou comentar para vocês, a gente acaba adotando a quimioterapia endovenosa para casos bilaterais, tá? E unilaterais em casos a intraarterial. Também pacientes que apresentam risco de metástase também, paciente de alto risco, tumores que invadem coroide ou invadem nervo óptico, a gente pode adotar a sistêmica porque o tratamento sistêmico vai tratar as células que metastasaram para outras regiões, né? Os ossos e mais. E quando faz a terapia endovenosa, a gente tem que realizar também a consolidação com a terapia focal. Tem que ser feito ou crioterapia ou laser depois do tratamento, porque quando é feito só a terapia endovenosa, há uma chance alta de recidiva, de cerca de 90% dos casos. Então é interessante realizar a consolidação, tá? Outra modalidade é a quimioterapia intraarterial, que pode ser realizada, como eu falando, topotecan ou carboplatina. Indicamos normalmente em grupos B, C ou D. Normalmente é um tratamento que é indicado para casos unilaterais e tem uma excelente resposta com baixa chance de recidiva, porém depende de um serviço que tenha neuroradiointervenção com experiência em cateterizar a artéria oftálmica e realizar esse procedimento, né? Normalmente o neuroradiologista cateteriza a artéria oftálmica e faz pulsos de medicações, que podem ser o melofalano, o topotecan, associado à carboplatina, né? E esses durante 30 minutos, para regredir o tumor. Isso é importante porque, além de ter uma importante taxa de preservação do olho, por diminuir as recidivas, ele diminui, ele tem menos toxicidade sistêmica, né, comparado com a quimioterapia endovenosa. A questão é que o melfalano ele apresenta uma toxicidade retiniana, né, levando a alterações de ERG, principalmente em dose maior do que 14 miligramas, porque a dose é cumulativa. Já no caso do topotecan, você tem menos toxicidade, né? Então, assim, quando você tem um paciente que já tem um olho com boca visão e você vai fazer uma intraarterial, às vezes você pode e ele teve toxicidade no outro olho, ao melfalano, você pode às vezes adotar o topotecan nesses casos. Outra modalidade também que é utilizada é a quimioterapia intravítrea, né, que pode ser utilizada ou com melfalano ou topotecan. Essa terapia ela é indicada para pacientes que apresentam sementes intravítreas, né, ou seja, pacientes do grupo C ou D. É, antes ficavam com um receio de ter, será que se realizar uma aplicação de medicação intravítrea no paciente com sementes não aumenta o risco de ter a disseminação? A técnica realizada, você faz crio
durante a retirada da seringa, da agulha do quimioterápico feito intravítreco. Então, isso diminui a ascensão e a metástase, antimetástase desses pacientes. Então, é uma terapia segura. A questão é que o mel falando, quando ele é utilizado, ele pode dar toxicidade retiniana, né? Dando uma retinopatia em sal e pimenta. Diferente do topotecan, que leva a menos toxicidade. O topotecan também está sendo utilizado agora para terapia primária, na verdade, caso de recidivas de pacientes que apresentam lesões mesmo, independente de sementes, você está apresentando uma boa resposta, só que em uma dose maior, um high dose. E o outro tipo de tratamento é a nucleação, que é normalmente indicada para pacientes grupo E, e a remoção do globo ocular e deve ser realizado a retirada de pelo menos 10 minutos de nervo óptico. Isso porque pode ocorrer a metástase através do nervo óptico, né, por contiguidade e atingir o sistema nervoso central. Então, por isso que é importante, ou então você, quando faz uma ressecção menor, pegar células tumorais e levar a predispor a metástase. Esses são os padrões de regressão do tumor, né? Normalmente, a gente quer após o tratamento uma lesão bem calcificada, que mostra que ela vai ter menos chance de recidiva, é um acompanhamento mais tranquilo, né? Essa é uma regressão do tipo 1, que o paciente apresenta esse tumor com aspecto calcificado, ou seja, a lesão já não tem atividade. Outro tipo, que é um mais difícil de acompanhar, é quando ele tem essa regressão do tipo 2, quando tem esse aspecto translúcido, né, que eles falam de fish flash, que é uma lesão que pode se assemelhar à característica do retinoblastoma. Então, a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto. E o mais comum é a mista, né, que associam os dois quadros, né, de regressão. Temos também a regressão com uma cicatriz cororetiniana, que está mais relacionada em casos de laser, quando é realizado. Todos esses casos de regressão, quando o paciente faz a quimioterapia sistêmica, tem que ser realizado a tratamento focal adjuvante, tanto para o caso um até para o caso um com calcificações, tanto para o caso 2, 3 e o tipo de regressão 4, tá? A gente acompanha esses pacientes depois do tratamento com o RETCAM, né? O RETCAM a gente consegue comparar as imagens, né? Com exames prévios e a gente verifica se há uma progressão, se essas lesões estão calcificando, se há recidivas tumorais, né? Nesse, nessa nova avaliação. Aqui eu trouxe também para vocês, só para listar, por conta do tempo, algumas alterações que podem ser diagnósticos diferenciais de retinoblastoma que a gente tem que ter em mente. Principalmente a doença de Coates, né? Quando tem para casos de retinoblastoma com crescimento esofítico, que pode simular, né? Porém, apresenta em pacientes mais velhos, diferentes do retinoblastoma, né? Outra alteração também é a persistência de vasculatura fetal, que normalmente quando ela aparece no paciente, o paciente tem alterações de desenvolvimento do olho, né? Ele vai ter um diâmetro axial reduzido, uma córnea um pouco com diâmetro reduzido, né? E outras alterações como toxocarias e retinopatia da prematuridade, né? E assim eu termino minha aula. Obrigado, todo mundo. Essa é a minha bibliografia. Excelente, Taylor. Oh, perdão, Vitor. Perdão. Excelente. Acho que trouxe bastante coisa aí também, bastante informação, de maneira gostosa. E também os protocolos que, né, vocês têm feito aqui, né? Tem tido, como o HC de Ribeirão Preto é porta aberta para tumores oculares, para quem não sabe, né? Os casos conseguem chegar com muita facilidade, né, Vitor? Então, vocês têm uma celeridade, sim, tem uma rapidez no atendimento dessas crianças, tanto dos adultos também, e com um segmento muito, muito correto, com uma equipe muito unida, porque é uma equipe tanto do melanoma como do retinoblastoma, é uma equipe multidisciplinar, né? Você precisa da oncologia, também precisa do rastreamento, que tem que ser feito de uma maneira muito, muito correta, e principalmente a pediatria, que é extremamente atenta, né? O pessoal da oncopediatria e extremamente efetiva aí no segmento dessas crianças. Então, vocês estão de parabéns mesmo, sim, tanto como serviço quanto como equipe, os fellows são brilhantes e super comprometidos. Eu vou abrir aqui, se alguém tem alguma pergunta para colocar aqui no chat.
Se vocês dois têm vários parabéns aqui no chat, viu, pelas excelentes aulas. E, e assim, conta pra gente, né? Porque o uso do Topotecan como adjuvante de tratamento, ele é mais recente que o melphalan, não é isso? E vocês têm observado, como você disse, que tem muito menos efeito colateral, né? Muito menos é, efeito secundário, no caso da retinopatia, de toxicidade. Conta um pouquinho para gente sobre isso. Realmente, doutora, comparado com a terapia anterior de injeção intravítrea, o topotecan tem bem menos toxicidade do que o melfalano. O melfalano, ele é uma medicação que boa, que vai regredir o tumor, porém tem esse colateral de perder a visão. E às vezes nós temos pacientes que têm já tumor, um quadro hereditário, tumor bilateral, e o outro olho já tem um grupo D, que já cometeu polo posterior também. E o único olho que o paciente enxerga é o olho. Nós temos um caso numa paciente que já tinha lesão no polo posterior, era um grupo D. Nós fomos tratar essa paciente, fizemos quimioterapia, fizemos crioterapia nessa lesão e continuou progredindo, evoluiu com hemorragia vítrea e a gente perdeu o segmento de um dos olhos. E o outro olho, em uma dessas avaliações, que era o olho que ela tinha na teoria um melhor prognóstico, porque esse olho que teve HV era o olho do melhor prognóstico, que provavelmente vai nuclear porque não consegue ter o segmento. O olho do pior prognóstico, depois desse quadro, começou a ter semente difusa. E aí, imagina, se a gente faz que já é um olho de baixo prognóstico, mas tem uma visão periférica e vai mudar todo o cotidiano de uma criança, né? Se você nuclear um olho dela com outro olho com uma baixa visão, ela consegue se virar. Ainda mais a criança que se adapta bem na rotina, no cotidiano. Agora, imagina fazer às vezes um mel falando nesse olho e ter uma toxicidade, essa criança perder mais ainda a visão dela. Realmente, essa alteração para o topotecan, a gente está percebendo uma menor toxicidade retiniana e uma melhora funcional do paciente depois do tratamento. Espetaculares, né? E é isso que você falou é muito importante, né? A gente tem que sempre que lembrar que se a gente puder, obviamente, dentro da segurança, preservar um dos olhos, preservar alguma acuidade visual, a gente está, é um game change, né? Você está mudando a vida dessa criança, porque é muito melhor ter alguma coisa do que não ter absolutamente nada. Então, não só da criança, quanto dos pais e de toda a família, porque isso já é uma angústia você ter um filho diagnosticado com retinoblastoma, né? Ainda mais um retinoblastoma bilateral, que você pode eventualmente aí perder a visão dos dois olhinhos. E isso entra depois da estimulação precoce, visão subnormal, né? E tudo para trazer o melhor conforto visual e estímulo visual para essas crianças. E a criança tem uma plasticidade, né? Uma capacidade de adaptação, de superação, de fazer coisas incríveis que a gente nem imagina, né? E, assim, então é uma coisa que às vezes com uma baixa visão ele é capaz de subir no teto e ser uma criança normal, né? Uma vez que ele tenha bons estímulos, porque tudo é uma questão de estímulo. Se a criança é muito super protegida, ela acaba virando mais introspecta e tal, mas se ela é uma criança que é estimulada, né, a buscar e a desenvolver, então você tem um desenvolvimento fenomenal aí. Perfeito, muito bom. Você quer colocar mais alguma coisa aqui para finalizar, para a gente finalizar esse dia? Oi, Claudão, bom dia. Tava sentindo sua falta. Bom dia, bom dia. Tava aí, quietinho, vendo tudo, aprendendo bastante, porque as coisas vão mudando, né? Muito legal, viu? Muito legal ter serviço de referência que você pode mandar. Tem, o quê? Semana. Hoje é quinta, né? Segunda-feira eu recebi um pedido de um colega com uma suspeita de melanoma num paciente dele. Já mandei tanto aqui a Rafa, o Fábio, quanto o Rodrigo, não sabia qual que seria mais perto para o paciente. Então é bom ter esse serviço de referência fazendo o que há de melhor aí. Eu passei lá uns 10 dias lá na Filadélfia com o pessoal lá e a gente não fica nada atrás, né? Então é muito legal a gente poder ter um lugar para encaminhar e quanto mais precoce, melhor, né? Então é muito bom.
E Enzo? vocês estão de parabéns, porque eu não tenho estrutura zero para atender paciente de tumor. Jesus de Nazaré. Nem estrutura psicológica, né? Não, zero, zero, zero. Já teve paciente eu ficar péssimo na frente dele, não foi o que eu pude fazer, mas assim, passar para quem tem força. Mas parabéns pelas aulas, foram muito legais. Legal. Obrigada, Randall. E aí, Fran, bom dia Tudo a bem, querido? todos. Bom dia. Joia, parabenizar as aulas, foi maravilhoso aí. Atualização, né? Melanoma e retinoblastoma. Lembrar, reforçar para quem não lida muito com retinoblastoma, a, o Melphalan intravítrea, o topotecan, é para os casos de sementes intravítreas, né? Aí reforçar essa ideia. Paciente que tem uma semente vítrea, aqueles tipo uns floaterzinhos, né, os branquinhos, o tumor que semeou para dentro do vítreo. Eu peguei ainda a fase do metotrexato, eu peguei a transição já para o Melphalan, então já isso aí já tem bastante história, né? Realmente o Melphalan, você tem que injetar ele bem devagarinho, porque se dá aquela injetada forte, aí o jato pega na retina, onde pega, tem alteração pigmentar. E a Carol falava para fazer o movimentação do olho, isso tudo evoluiu para o Topotecan, que a toxicidade é bem menor. E aí a gente vai evoluindo. Lembrando que a quimiorredução, quando você vai fazer a quimioterapia, tanto intraarterial quanto venosa, você tem que, assim, não é tem que, mas em geral, se você consegue fazer, quebrar a barreira, mesmo não sendo tratando o tumor exatamente, principalmente no início da quimioterapia do tumor, aumenta varia entre os estudos, entre 100 a 1000 vezes a quantidade de quimioterápico, isso em rato, né? A quantidade de quimioterápico dentro do olho. Então é importante você quebrar a barreira hematorretiniana, em geral com crio, pode ser com TTT também, mas TTT não pode fazer com retina descolada, né? Senão vai descolar a retina. E lembrar sempre que o TTT, ele pode fazer semeadura na retina, fazer semente vítrea. Então tem que ter um pouquinho de mais de cuidado. O crio é sempre melhor para tratar as lesões, porque ele destrói a lesão quase que completamente, né? Se depender, a depender do tamanho, às vezes numa sessão só você destrói toda a lesão e a chance de semeadura, de recidiva é 0 a 6%. No TTT chega até 18 a 22%. Então, o TTT tem que ir com mais calma no caso do retinoblastoma, porque tem esse risco um pouco maior e tanto que o professor desenvolveu a TIP bem mais, né, junto com a firma que vende as TIPs de crioterapia, para fazer a Carol fazia muito cutting cryo, né, corta conjuntiva e vai lá perto do polo posterior, equador polo posterior. Então essa TIP que ele desenvolveu é muito boa, porque evita, quanto mais você evitar o TTT, é assim, Hum. é melhor. É claro que é um adjuvante e ele é necessário. Não estou dizendo que ele não é, mas só tem que ter esse cuidado caso ele tenha essa questão da semeadura. Quando tem as recidivas, a gente divide em localizada e difusa, se for localizada, tem a prerrogativa da gente usar uma placa, que o serviço tem placa também. Se ela for difusa, aí era onde inicialmente, principalmente nos serviços que não usavam a intraarterial como primeira escolha, como no Wilsai, onde eu treinei, aí é a melhor escolha da intraarterial. Claro que hoje em dia evoluiu para intraarterial até bilateral, né? E tem estudos que isso mostra que isso é economicamente viável. Mas assim, se você começa com quimio intraarterial e tem recidiva, a intraarterial, principalmente se for aquela recidiva difusa, é disparado o tratamento, né, padrão ouro. Mas os meninos são brilhantes aí, o serviço tá voando baixo. Parabéns, muito bom ver a aula e aprender cada vez mais. Muito obrigado. Obrigada a você por ter adicionado toda essa informação, é super importante aqui para a gente. E com a sua experiência, né? Enfim, obrigada mesmo, Enzo. Agradeço. Muito bom. Gente, muito obrigada, Vitor. Obrigada, Taylor, Enzo, Claudão. Beijinho. E obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e um bom dia, bom final de semana.